Olá pessoal, tudo bom? Então vamos ver essa pergunta aqui do André. Ele manda para nós: Natan, sugiro que você publique um vídeo dedicado a estratégias de aporte fracionado. Pessoal, o momento é muito propício para aporte fracionado. Vamos destacar aqui alguns elementos que tornam o aporte fracionado muito importante, tá? Eu realmente não sei ainda como fazer um vídeo longo sobre isso, mas assim, o que eu consigo perceber, momentos em que o aporte fracionado é muito útil, mercado oscilando, né? Mercado com alta volatilidade, que é o exemplo que nós estamos vivendo hoje. Então hoje é um exemplo muito bom sobre aplicar aporte fracionado e fazer isso no dia a dia do investidor, né? Bom, sei que você tem dezenas de vídeos comentando sobre isso, mas penso que um vídeo exclusivo e longo sobre o tema, com exemplos fictícios numéricos, taxa e preço, tamanho e frequência dos aportes fracionados seria bem útil, pois como ninguém prevê o futuro, por exemplo, duração das janelas IPCA mais 6, tais estratégias de como fracionar os aportes é importante. Até porque como o VNA aumenta, aqui ele está falando de Tesouro IPCA, diariamente, às vezes esperar 2 meses para comprar um IPCA principal em taxa mais alta pode até pagar mais caro do que um título que estava 2 meses atrás com taxa mais baixa. Mais pura verdade, André, mais pura verdade. Então tem esse outro aspecto, né, pessoal? Mas então, assim, o aporte fracionado, então, ele funciona muito bem em mercado volátil. Ele funciona muito bem quando a gente está começando. Porque a gente está começando, em geral, a gente se sente um pouco inseguro, está começando a carteira, está estudando, ou tá muito influenciado pela marcação a mercado. E esse não é o melhor jeito de ganhar dinheiro. O melhor jeito de ganhar dinheiro é comprar e ficar para deixar o tempo fazer o seu trabalho. Se você não deixar o tempo fazer o trabalho do juro composto, você nunca vai recuperar isso com marcação a mercado. Então, quando a gente está começando, o aporte fracionado ajuda muito, porque a gente vai se ambientando com as oscilações. Se bem que tem oscilações que vou dizer para vocês, não é fácil de suportar. Mas a gente tem que ir fracionando o aporte para justamente conseguir aportar sempre e estar sempre no jogo, seja nesse mês, seja no próximo. Você sempre vai estar aumentando, aportando e aumentando o patrimônio, né? Então, e aquela questão, né, pessoal? Ah, bateu 6,5 lá no título X e eu deixei passar. Não tinha mais aporte fracionado para fazer. Paciência, melhor do que isso é você continuar aportando sempre do que às vezes o cara que dá uma única tacada grande no 6,5, só que você vai ver, depois eu até posso fazer esse levantamento, né? O IPCA 29 bateu 6,49. Mas quem comprou antes, não sei se 2 meses, mas talvez um período um pouquinho maior, pegou preço mais baixo. E aí, pô, por uma diferença de alguns meses, a gente não é gestor de fundo que a gente tem que dar resultado de desempenho, que a gente tem que fornecer isso aí. A gente não precisa disso. Alguns meses de diferença, pessoal, não fazem a menor diferença. E o que importa é que você aportou, tá? Que outro caso o aporte fracionado funciona muito bem? É quando as taxas estão em curva de alta ou curva de baixa. Por exemplo, agora ele está volátil, a gente não sabe aonde ele vai ficar. Em 2019, ele tinha um caminho só, ele era curva de baixa, né? Com um otimismo exagerado que houve com a reforma da Previdência. Então, naquele ano, o aporte fracionado ajudava muito, porque às vezes, vocês sabem como é que é, né? Ele cai, mas sobe, caía subindo. Hoje vocês podem dizer que ele está subindo, caindo. É a mesma coisa. Só que eu não sei se a direção é exatamente alta infinita, como se diz por aí, né? Pode ser que essa alta pare em algum instante, né? Mas quando ele estava com uma direção, quando ele tem uma direção mais ou menos certa que a gente está enxergando, pessoal,
o aporte fracionado vem muito bem, porque às vezes dá um repiquezinho na taxa e você consegue aproveitar um pouco mais, né? Quando o patrimônio, tá? Então, quando você está começando, quando a volatilidade está muito grande, quando ele está andando numa direção certa, por quê? Porque tem sempre os repiques, e aí mesmo que ele esteja caindo ou só subindo, vai ter um repiquezinho que vai permitir um aporte fracionado melhor, né? Outra situação, quando o patrimônio não é muito grande. À medida que o patrimônio vai ficando maior, e vejam, para isso precisa de tempo, não é fazendo 10, 15 vezes marcação a mercado que o seu patrimônio vai ficar grande. É com acúmulo e com tempo. É com aporte constante, né? Então, a partir do momento que o seu patrimônio começa a ficar grande, que o seu aporte começa a ficar 0,5% do seu patrimônio, 0,25% do seu patrimônio, coisas desse tipo, o aporte fracionado não vai te ajudar muito, né? Porque você já vai ter um patrimônio razoável, que vai ter uma taxa média, que já vai ter uma duração boa dentro da sua carteira. E aí o aporte fracionado não vale muito a pena. Então, quando o patrimônio é pequeno, o aporte fracionado vem muito bem, tá? E uma coisa que eu acho que é o mais útil para todos os investidores é para ajudar na ansiedade, pessoal. É para ajudar na ansiedade. Porque, por exemplo, não tem como a gente fazer algum estudo fictício com dados numéricos sem ser arbitrário. Eu vou ter que ter alguma arbitrariedade. Usar IPCA mais 6 já é uma certa arbitrariedade. Se as taxas forem para 7, perde o sentido do 6, né? Naqueles meses. Porque quando a gente está vivendo a taxa, pessoal, parece que ela não vai mudar nunca. Quando a gente estava com o IPCA mais 3, vocês não tinham a sensação de que aquela taxa não ia subir nunca mais? E agora que está 6, nós não conseguimos enxergar a queda. Nós não conseguimos, essa que é a grande verdade. Porque a taxa do presente influencia demais. Então o aporte fracionado. Só que o mercado não está nem aí. Ele vai oscilar do jeito que ele bem quiser. E o aporte fracionado vai nos ajudar muito no psicológico, porque tu pegou ali um pouquinho aqui, um pouquinho lá, um pouquinho acolá e tal, você fica mais confortável e te ajuda a atingir o objetivo maior. Qual é o objetivo maior, pessoal? É justamente deixar o tempo, dar o tempo para que ele faça, para que o juro composto faça o seu trabalho. Ele precisa de tempo. Nós temos que dar esse tempo. Um jeito de nos ajudar a dar esse tempo e não ficar ansioso, angustiado, é o aporte fracionado, porque aí, fazendo isso, tu vai acalmar a tua ansiedade, porque tu vai ver que tu vai pegar uma taxa assim, uma taxa assado, uma taxa de um jeito, outra taxa de outro, tá? E eu acho que tem que ser dinâmico, viu? Eu acho que tem que ser dinâmico. A gente não pode ter regras rígidas nisso. Por isso que eu fico com um pouco de dificuldade de falar muito sobre isso, porque para mim funciona muito na intuição. Eu acho que mas uma intuição até um certo limite. Então, por exemplo, uma regrinha de bolso que a gente pode estipular seria o seguinte: você tem o seu aporte mensal, né? Você vai fazer o aporte mensal, vai dividir ele em 4 ou 8 tranches e vai investir essas 4 ou 8 tranches uma ou duas vezes na semana. Então, por exemplo, quem consegue, né, R$ 1.000 por mês para investir, eu sei que eu estou falando para um público de repente super seleto, né? Mas enfim, quem consegue menos fraciona com valores menores, não tem problema. Mas, por exemplo, quem consegue investir 1.000 por mês pode fazer 4 aplicações de 250 ou 8 de 125. Então, olha só, pessoal, isso aí você vai comprar algumas frações, né? Então, digamos que você faça um aporte por semana, tá? Deu aquela taxa boa. Vamos dizer que na terça-feira deu 6,35. Aí você comprou a 6,35. Se no resto da semana a taxa não subir mais, você só vai aportar na outra semana. Veio a outra semana,
As taxas não bateram no 6,35. Você vai investir na sexta-feira com a taxa que estiver. Você investiu a 6,35 e aí a taxa subiu para 6,49. Você antecipa o aporte da semana seguinte, paciência. E aí você vai ter que ser super seletivo para o próximo aporte. Você vai ter que estabelecer arbitrariamente, infelizmente, sei lá, quando bateu a 6,49 você conseguiu comprar. Então agora você só vai comprar se bater 6,60. Ou vai utilizar o terceiro tranche do mês lá na penúltima semana. Ou vai esperar até lá e vai investir lá. É o jeito, pessoal. Eu não vejo muita maneira de mudar muito. Uma hora pode acabar, uma hora pode acabar, uma hora a gente. Mas isso serve de lição também, porque, por exemplo, se você pegou e investiu tudo, quando viu a primeira alta. Por isso que eu bolei essa. Eu acho que eu bolei essa frase, pessoal. Me digam aí nos comentários. A primeira alta nunca é a última. Vejam se alguém mais já falou assim. Eu acho que não. Mas isso é bastante didático, pessoal, porque é o que eu vejo. É o que eu vejo. E aí, se o investidor é mais ansioso e investe na primeira alta, ele pode, de duas, uma. Ou ele vai se educar para não fazer mais isso e fazer os tranches semanais, ou ele vai aceitar essa característica e não vai mais fazer aporte fracionado. Ele vai fazer um aporte constante todo primeiro dia do mês, por exemplo, ou todo dia 5 do mês, quando entra o salário, vamos supor. Né? Aí é questão individual. Tá? Então, pessoal, em resumo, está começando, aporte fracionado ajuda. Está muito ansioso, aporte fracionado ajuda. Patrimônio pequeno, aporte fracionado ajuda. O teu aporte ainda é grande com relação ao patrimônio, fracionado ajuda. Mas seja flexível. Não dá para ser muito rígido. O aporte fracionado te protege porque justamente você vai ter um pouquinho ainda para investir se a taxa mudar muito no outro dia, na outra semana, no outro mês. E estabeleça prazos. Estabelecendo os prazos, e se não acontecer nada naquele prazo, você vai investir mesmo assim no último dia do prazo, porque o mais importante no final das contas, aportar sempre. O aporte constante é muito mais importante do que o fracionado. Aí você vai sobreviver melhor, você vai passar melhor, você vai pegar taxas boas. Lembre que o ótimo é inimigo do bom, então também não dá para ficar naquela fissura da taxa ótima e perder taxas boas, certo? Então assim, Nathan, tu perdeu os 6,5%. Sim, mas eu tenho vários aportes a 6%. Então, eu tenho vários aportes bons. Posso não ter um ou dois ótimos, mas que diferença isso faz? Entende? O importante é ter os aportes. E aí, à medida que você for evoluindo como investidor e esse patrimônio for crescendo, você vai se preocupar cada vez menos e aí você vai conseguir deixar quem tem que fazer as coisas fazer, que é o juro composto ao longo do tempo. Muito obrigado, pessoal, e bons investimentos a todos.